Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura. E este programa é totalmente dedicado às histórias em quadrinhos. Vamos falar da Gibiteca, que neste ano completou 30 anos de história. Da Grafipar, editora de quadrinhos que fez sucesso na década de 70 e de 80. E também da Gibicon, Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba. Tudo isso agora, não saia daí, o Caldo de Cultura já está no ar. Amantes dos quadrinhos, preparem-se. O Caldo de Cultura está no Solar do Barão, casa da Gibiteca de Curitiba, a primeira do Brasil e da América Latina. Aqui foi um dos palcos para a Gibicon, Convenção Internacional de Quadrinhos, que reuniu artistas nacionais e internacionais. Um deles é o brasileiro Joey Bennett, desenhista das histórias em quadrinhos O Batman e o Homem-Aranha. O Caldo de Cultura conversou com ele, confira. E como não poderia faltar na Gibicon, os desenhistas separaram papel e canetas e deram uma amostra do trabalho deles para os admiradores das histórias em quadrinhos. Quem já leu o Homem-Aranha, o Batman, o Hulk, pôde estar pertinho do brasileiro Joey Bennett, que desenhou por muito tempo estes personagens. Joey é de Belém do Pará, considerado um dos mais conhecidos e reconhecidos desenhistas do país. Há 12 anos, ele trabalhou para a Marvel, desenhando personagens como Hulk, Capitão América e o Homem-Aranha. Ele relembrou aquela época para os fãs. Joey também já desenhou o Batman e atualmente trabalha para a DC Comics. Eu fui convidado por uma agência de São Paulo há 23 anos atrás. Hoje todos lá são meus amigos, né? E eles me representam até hoje. É uma agência de São Paulo, uma agência de talentos. Foi por ali que eu comecei. Mas hoje em dia, com a internet, com a facilidade das redes sociais, você pode ser amigo de um editor na internet, no Facebook, você pode ter um e-mail de alguém, você pode se comunicar diretamente, você pode trabalhar. É muito mais fácil. Se na época do sinal de fumaça eu consegui trabalhar, imagina hoje com a internet, né? É muito fácil. Joey já desenhou muitos quadrinhos estrangeiros, mas atualmente faz a história brasileira O Gavião Negro. Ele, que há muito tempo está envolvido com as histórias em quadrinhos, fala um pouco do cenário das HQs no país. Olha, eu gosto de ver, hoje em dia, quando eu era jovem, tinha 17, 20, não havia esse mercado, esse fomento todo. O que acontece hoje em dia, em termos de convenções e tudo mais, isso não acontecia, né? Então é legal ver isso, é legal ver convenções, as pessoas se interessando, a garotada desenhando e gente nova aparecendo, não só fazendo super-herói, mas fazendo também quadrinho alternativo, que não existe só super-herói, existe quadrinho, é uma arte, é uma mídia que fala várias línguas. Você pode falar de faroeste, de terror, de cotidiano, de super-herói, de tudo. Eu acho interessante isso. Hoje em dia está se vivendo um novo boom, uma nova onda de bons desenhistas. Isso é muito interessante. A Gibicon, Convenção Internacional de Quadrinhos, já foi realizada no ano passado. Uma edição zero que preparou a capital paranaense para a primeira edição oficial do evento, que foi realizado só neste ano. As atividades ocorreram em diversos espaços culturais de Curitiba. Bom, a Gibicon homenageou diversos autores de histórias em quadrinhos e também a Gibiteca de Curitiba, que neste ano completou 30 anos de história. Sem a Gibiteca não existiria a Gibicon, não existiria nada, porque a Gibiteca é o dia a dia, é o trabalho de formiguinha,
os alunos, os leitores, formação de público, o bate-papo entre o pessoal do RPG aqui na porta da Gibiteca. É um lugar assim mágico que ele está sempre presente no dia a dia dos curitibanos e Curitiba ama a sua Gibiteca, né? Tem quem frequenta a Gibiteca ama ela. Então, realmente, sem Gibiteca, a gente não estaria nem dando essa entrevista, realmente. O ano passado realmente foi um sucesso, a gente chamou de Gibicon Zero, que era um teste na realidade, a gente chama de uma edição de colecionador, né? Que foi uma tentativa para ver como que respondia o público, né, a um evento novo em Curitiba. Apesar de Curitiba ter uma história de quadrinhos muito bacana, muito intensa, um evento como esse não existia. Então, no momento exato que a gente viu que o resultado foi bom, a gente já começou a idealizar a número 1. E graças a todos os nossos esforços e as rezas também, a gente conseguiu que alguns convidados de peso estivessem presentes, né? Entre eles, eu pessoalmente negociei 2 anos de negociação com o Tanino Liberatore para conseguir fazer esse grande ídolo dos quadrinhos estar aqui, né? Uma verdadeira lenda. Então, realmente a gente está bastante feliz. Outras coisas que estão acontecendo muito legais. A gente tem uma retrospectiva sobre a Grafipar, que é uma editora de quadrinhos da década de 70 e 80, que trouxe para Curitiba praticamente os maiores desenhistas daquele período. Estavam todos em Curitiba. Então, Curitiba, por um tempo, foi o polo dos quadrinhos nacionais. E no próximo bloco, os 30 anos da Gibiteca de Curitiba e a história da Grafipar. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta e continuamos aqui no Solar do Barão. Bom, a Gibicon já terminou, mas muita coisa ainda está rolando na cidade. Uma delas é a exposição Tesouros da Grafipar, que fica em cartaz aqui no Solar do Barão até o dia 25 de novembro. Em Curitiba, entre as décadas de 70 e 80, uma editora resolveu investir na produção de histórias em quadrinhos. A Grafipar ficou famosa por publicar histórias 100% nacionais de terror, ficção científica, aventuras e de erotismo. Todas produzidas por grandes autores brasileiros. Bom, a Grafipar iniciou nos anos 60, na verdade, com meu pai, que é um imigrante libanês, Said El-Khatib, que veio para o Brasil e gostou sempre da área cultural, né? E aí criou a Garantia Cultural, que era uma revendedora de livro porta a porta. Mais tarde montou-se a Paraná Cultural, junto com meu irmão, que é o Faisal El-Khatib, e eu. E nós começamos a fazer as edições dos livros, certo? O primeiro livro foi A Civilização Árabe, que meu pai quis homenagear os árabes, né, mostrando qual era a cultura deles. E esta área de livros ficou sempre a cargo do meu irmão, do Faisal. Certo? E quando eu comecei a atuar mais na área editorial, eu gostava mais da área de revista, porque eu achava o livro um pouco parado. Você fazia o livro, ficava só com aquela edição, etc., né? E a revista era um pouco mais dinâmica. Então, dentro da juventude da gente, na época, eu gostaria mais da revista. E aí que se iniciou o projeto editorial de revistas dentro da Grafipar. As famosas publicações estão em cartaz na exposição Tesouros da Grafipar. O público vai poder matar a saudade e conferir as histórias de Franco de Rosa, como Ultra Boy e Fargo. Além das HQs assinada por Cláudio Seto. E até mesmo uma história de Paulo Leminski em parceria com outros desenhistas. Os quadrinhos da Grafipar fizeram sucesso. Os eróticos, por exemplo, são lembrados até hoje. A editora publicou temas que no auge da ditadura eram considerados polêmicos. Toda vez que você tem uma pressão contrária, o homem é criativo para poder resolver os seus problemas. E foi exatamente como nós fizemos. Como é que a gente resolvia? As sessões da revista, nós tínhamos sessão que era chamada de sexiterapia, né? Então a gente tinha informações
dos próprios leitores que mandavam as suas cartas com as suas dificuldades, etc., e nós respondíamos por intermédio dela. Nós tínhamos confissões íntimas, que também os leitores mandavam carta dizendo os problemas que eles tinham, etc., não tinham para quem conversar, usavam a revista como uma forma. Então, essa era a maneira que nós tínhamos de poder orientar os nossos leitores. Tesouros da Grafipar é um projeto aprovado no edital de ocupação de espaços para exposições da Fundação Cultural de Curitiba e tem curadoria de José Aguiar. A mostra fica em cartaz no Solar do Barão até o dia 25 de novembro. A Gibicon número 1 também homenageou a Gibiteca de Curitiba, a primeira do Brasil e da América Latina, que neste ano comemorou 30 anos de história. Eu vou conversar agora com Kei Maguire, que foi quem teve a ideia de criar este espaço. Kei, conta pra gente como é que foi, como é que surgiu essa ideia há 30 anos atrás, quando a Gibiteca surgiu. Por que você teve essa ideia? Bem, é que, na verdade, a gente participava de um grupo que criava uma revista alternativa chamada Casa de Tolerância. E o pessoal que fazia essa revista, eles não tinham lugar para se reunir. Então, eles usavam locais emprestados, escritórios, mesmo a Casa Romário Martins, que eu coordenava na época. E me surgiu a ideia de que a Fundação Cultural tivesse um espaço para que os cartunistas pudessem reunir, trabalhar, conversar, ler mesmo, né? E a partir daí foi que se desenvolveu, né, essa ideia de Gibiteca. Bem, depois que eu pensei nisso, né, eu comecei a falar para todo mundo, né, olha, né, poderia ser assim, poderia ter isso, poderia ter aquilo, né, e desenvolvendo a ideia, enfim. E uma das pessoas que eu atazanei com isso foi o jornalista Aramis Milarch, né, que ele era muito bem articulado, ele esteve desde o início na Fundação Cultural. E ele gostou da ideia. E um dia eu recebo o convite para uma reunião com o prefeito, né, articulada por ele, né, para a criação da Gibiteca. Então, na verdade, eu acho que a gente deve a Gibiteca, em grande parte, ao Aramis Milarch. A Gibiteca de Curitiba possui um acervo com mais de 30 mil títulos de todos os gêneros das histórias em quadrinhos. O visitante encontra gibis infantis, de heróis, de humor, de terror, cartoons, fanzines e até mesmo mangás. Aqui estão guardados os quadrinhos curitibanos, como Vigor Mortis Comics, de José Aguiar e Paulo Biscaia. Autores como Tiago Reck e Luiz Antônio Solda também têm suas obras nas prateleiras da Gibiteca. Aqui também estão guardados exemplares do personagem Gibi, nome que mais tarde foi apropriado para designar as revistas em quadrinhos. Tem também as primeiras edições de Tico Tico, famosa publicação da década de 40. Além dos clássicos dos quadrinhos, como o Batman e o Capitão América. Mas, mais do que ser um espaço com um vasto acervo, a Gibiteca é um local para o estudo, produção e difusão das HQs no país. Depois da ideia inicial de lugar de reunião, eu achei que ela podia também trabalhar no sentido de prestigiar os autores, né? Quer dizer, não só fornecer espaço para a produção deles, mas também ajudar a divulgar com exposições, com releases, né? Articulando a imprensa. E, por outro lado, ajudar também a formar leitores, né? Que eu achava e continuo achando o leitor brasileiro muito pouco exigente, lê muita bobagem, né? E eu acho que eles tinham que ser mais preparados para exigir, né, das editoras coisas de qualidade. Então, eram esses dois sentidos, né, para a Gibiteca trabalhar, na formação de autores e na formação de público. No começo havia um pouco aquele carisma, né, de gibi como coisa para criança. A própria Fundação Cultural, vamos dizer, encarava desta maneira, né? Mas eu sempre discordei disso. A gibi nunca foi coisa para criança, né? Embora exista quadrinho infantil, né? Mas, enfim, eu achava que esse não era o caminho, né? E, na verdade, me afastei da Gibiteca num período, até que surgiu uma coordenadora, a Márcia Esquiba, que entendeu isso. Ela entendeu perfeitamente qual era o espírito da coisa, né, da minha proposta, e ela levou a Gibiteca nessa direção.
daí começou, né, a articulação de oficinas, palestras, exposições, enfim, todo o esquema para prestigiar aquelas duas áreas de trabalho que eu tinha pensado inicialmente, né. O senhor acha, então, que hoje a Gibitec ela atende a esses propósitos iniciais? Com toda certeza, a grande prova é a Gibicon, né? Você tem aqui, em grande parte, ela totalmente articulada, totalmente articulada por pessoas que fizeram, né, vamos dizer assim, a sua carreira de quadrinhos sempre vinculada à Gibiteca, né? Fizeram oficinas aqui, assistiram palestras, fizeram amigos aqui, desenvolveram relações de trabalho aqui dentro da Gibiteca. E esse pessoal hoje é a geração que está produzindo, né, em Curitiba e também se espalhando pelo Paraná, pelo Brasil, né, e alguns até estão produzindo até no exterior, né? E então vamos dizer, toda a produção que se faz ao redor de um evento como a Gibicon faz com que também as pessoas pensem na importância que essa arte tem, né, e que elas não deixem de encarar como uma coisa superficial, como passatempo, mas como uma leitura séria, né, alguma coisa que você lê porque vai te trazer alguma coisa, vai te dar um retorno em termos intelectuais, né, você vai, enfim, ler uma coisa com qualidade, né. Esse pessoal que agora está produzindo aqui, e produzindo com grande qualidade, produzindo um material muito bom, né? A gente espera que eles, vamos dizer, consigam se afirmar no cenário nacional. Existe, né, pessoas formados aqui que trabalham na Folha de São Paulo, que tem blogs lidos no Brasil inteiro, né, que trabalham para editoras americanas, que publicam álbuns na Europa, né? Então, vamos dizer, a gente espera que isso se afirme cada vez mais, né? Que se torne uma coisa assim realmente irreversível, né? Que esse mercado de trabalho seja do autor, não digo curitibano nem parece, mas brasileiro, né? Que o mercado brasileiro de quadrinhos seja dominado por autores brasileiros. E no próximo bloco tem as críticas de cinema com Marden Machado, a corrente cultural de Curitiba e mais Gibicon. Não saia daí, o caldo de cultura já volta. De 3 a 11 de novembro, Curitiba respira cultura. É a corrente cultural. Este ano são mais de 300 atrações, como Arnaldo Antunes, Dudu Nobre, Calbi Peixoto e Ângela Maria. A programação envolve 95 espaços da cidade, entre eles 5 palcos de rua. Então, além dessas programações musicais que bombam no final de semana da virada inteira, é legal todo mundo conferir a programação completa, porque tem de todas as artes mesmo. Este ano, a virada cultural conta com 2 grandes novidades. Um novo palco na Boca Maldita e a Virada Paraná, que vai levar atrações para Cianorte, Foz do Iguaçu, Maringá e Campo Mourão. Fundamental, as pessoas não conseguem viver sem cultura. Eu acho que a cultura, a arte é como um oxigênio que a gente respira. Algumas regiões do estado não têm um acesso adequado e a gente, com isso, pretende viabilizar esse acesso. Então, as pessoas poderão, sim, ter acesso a bens e serviços culturais de qualidade nas suas cidades e a custo zero. Ano passado, a corrente atraiu quase 300 mil pessoas e a expectativa dessa terceira edição é de um público ainda maior. Eu tenho certeza que o sucesso vai ser cada ano maior. Acho que a corrente, a virada, é um aperitivo, então que todos vão lá, vejam o que tem, curtam, os palcos são próximos, as pessoas andam na rua, entram no teatro, saem, vão ver uma exposição. Então eu acho que esse experimento do curitibano vai deixar marcas e vai fazer com que ele continue consumindo cultura que tem aí o ano inteiro. Aproveitando a comemoração dos Dias das Bruxas, essa semana, dia 31, o Halloween, todas essas comemorações por conta desse Dia dos Mortos, Dia das Bruxas, né? Temos o lançamento mundial da animação Frankenweenie, dirigida por Tim Burton. Ele já havia contado essa história antes, em 1984, em um curta-metragem. A diferença é que o curta-metragem que deu origem a essa animação era um filme com atores de carne e osso.
Dessa vez ele pega aquela mesma história, amplia um pouco e transforma numa animação. E tem muito mais tempo agora, muito mais espaço para fazer uma homenagem a grandes ícones, grandes nomes do cinema de terror, do cinema clássico de terror. Você vê referências óbvias, a começar pelo próprio título do filme, é o Frankenstein, o Frankenweenie, a própria família do garoto, dono de um cachorrinho o chamado Spark, que sofre um acidente de carro, morre e o garoto resolve ressuscitá-lo no melhor estilo Victor Frankenstein, o nome do garoto é Victor também. Tem uma brincadeira com atores e atrizes e nomes e figuras que fazem toda essa mitologia que envolve o cinema de terror. Tem Drácula, tem Frankenstein, tem lobisomem, tem múmia, tem monstro da Lagoa Negra. Tudo que você imaginar envolvendo o filme clássico de terror, o cinema clássico de horror, principalmente o dos anos 30 e 40, você verá uma citação, uma homenagem, uma referência nesse belo trabalho do Tim Burton, que é em preto e branco. Lógico, você não pode fazer um bom filme de terror e principalmente não tem como fazer um filme de terror que homenageie os grandes clássicos do gênero se não for em preto e branco. E é isso que é Frankenweenie, uma grande homenagem de um amante do cinema de terror, fazendo uma filtragem para um programa familiar. É um filme que você pode levar as crianças e junto também você vai se divertir, porque você vai identificar algumas dessas citações, as crianças vão se divertir, porque a história tem todos aqueles elementos que são caros aos desenhos infantis, um trabalho minucioso, muito bem feito de animação, e a Tim Burton recuperando a sua veia mais autoral. Frankenweenie é a grande pedida desse final de semana em todo o mundo, aproveitando, como eu já disse, o lançamento justamente na semana em que se comemora o Halloween, o Dia das Bruxas, o Dia dos Mortos. Tudo tem a ver com o filme e o filme é uma boa pedida. A Gibicon já terminou, mas 12 exposições ainda estão em cartaz em diversos centros culturais da cidade, mostrando as melhores produções nacionais e internacionais de quadrinhos. Parte delas vai ficar em cartaz até o fim do mês, como a mostra que homenageia Sergio Bonelli, editor italiano que faleceu no ano passado. Bonelli já tinha colaborado com a edição 0 da Gibicon, mas dessa vez foi o evento quem o homenageou. Na exposição, o público vai conferir diversas publicações da editora italiana Bonelli, como o quadrinho Tex. O Caldo de Cultura fica por aqui. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o tv.ufpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima!